Viva! Temos connosco Ana Freitas, a principal dinamizadora do programa Um Poema na Vila, que vem organizando sessões de poesia desde 2012 em Cruz. Este mês de novembro é também o mês do aniversário de José Saramago, Prémio Nobel da Literatura. E no próximo dia 6 de novembro, pelas 15 horas, Um Poema na Vila vai festejar a obra de José Saramago com uma sessão de poesia sobre o tema José Saramago 100 anos, nesta 38ª Feira do Livro de Cruz, que está a decorrer no pavilhão multiusos. Esta sessão vai ser presencial e em linha. Olá, Ana. Fala-nos um pouco desta sessão do dia 6 de novembro, quem é que vai participar, o que é que vai acontecer, como é que se pode assistir? Muito bem, então boa tarde, João Batista. Começo por agradecer por estarmos aqui hoje, muito obrigada por esta oportunidade. Exatamente, agora como disse, dia 6, o que é que vai acontecer? É uma sessão de Um Poema na Vila, como tantas outras. O convidado é que é diferente, porque são José Saramago 100 anos, como disse muito bem. Vamos ter connosco, é óbvio, vai ser em linha, porque Violante Saramago Matos mora na Madeira, e ela neste fim de semana não podia sair da Madeira, e então a oportunidade é única, tem que ser em linha. E então Violante Saramago Matos é filha de José Saramago, a única filha que José Saramago teve, e que nos vai contar muito, claro, coisas que só ela sabe sobre o seu pai, como é óbvio, e até porque ela este ano, já agora deixe-me adiantar, publicou precisamente De Memórias Nos Fazemos, que é precisamente um livro sobre o pai. E vamos ter, claro, também, como é normal, todas as pessoas que vêm às nossas sessões, na segunda parte pode ser um poema sobre o tema ou não, e temos ainda, vamos ter também ainda connosco portanto, Ricardo Silva, que é um músico muito bom, que nos vai cantar e tocar ao piano, e muito se vai dizer sobre poesia, cultura, vidas de pessoas muito cheias, como foi a de José Saramago. Digamos, resumidamente, é mesmo isto. As pessoas, funciona como um clube de leitura. As pessoas podem ler poemas seus sobre este tema, podem ler um poema do Saramago que gostem muito, podem só falar, não é? E conversar uns com os outros. Vai ser um pouco assim. Não tanto, geralmente é assim, aquilo tem duas partes a sessão sempre. Primeira parte é sobre o convidado e sobre o tema. E geralmente reservamos uma parte final, 10, 15 minutos, para quem quiser colocar questões ao convidado, neste caso será uma convidada. E depois na segunda parte as pessoas podem dizer poemas sobre o tema que as pessoas quiserem, deles próprios, de outros, etc. Claro que poderão falar um bocadinho sobre o que acharem, mas geralmente não é propriamente, de facto, leitura. Porquê? Porque geralmente temos muita gente a participar, e então temos que... geralmente, exatamente, toda a gente pode dizer um poema, depois os dois, se o tempo permitir, ótimo. Pronto, mas basicamente é isto, sim. Mas as pessoas podem colocar questões ao convidado ou à convidada sempre. Esta sessão vai ser presencial, mas também através do Zoom. Como é que as pessoas podem fazer, para quem não puder ir à Feira do Livro em Cruz, como é que as pessoas podem fazer? Vão à vossa página do Facebook? Sim, exatamente. Na página do Facebook é sempre colocado lá no sábado, geralmente sim, sexta ou sábado, colocamos lá o link e qualquer pessoa tem acesso. Também costumamos transmitir em direto para o Facebook. Claro que aí as pessoas não podem participar, enquanto no Zoom terão a sua vez também de poder participar, sim. O projeto Um Poema na Vila já festejou os 10 anos de existência, vai a caminho dos 11, não é? Fala-nos um pouco deste projeto, como é que nasceu, como é que isto funciona? Enfim, olha, isto é assim, eu em 2009, eu só entrei nestas andanças da poesia em 2009, porque é assim, as coisas acontecem por coincidências, porque fui à Amadora uma exposição de artes plásticas que um amigo me convidou, e na altura duas pessoas disseram poesia. E quer dizer, eu sempre gostei de poesia. E então eu achei aquilo tão interessante que eu convidei um deles para vir a Cruz, que eu na altura estava a organizar, porque a Junta de Freguesia de Cruz em 2009 me tinha convidado para organizar uma exposição para o 25 de Abril de artes plásticas, e que aconteceu, e então eu convidei um deles, que
mostrou-se muito disponível para vir a Cruz dizer poemas. E bom, e esse nem de propósito, esse que agora é o amigo, tinha umas sessões de poesia em Carcavelos, concretamente na Biblioteca de São Domingos de Rana, que é a Biblioteca Municipal de Cascais. E eu comecei a ir de Cruz lá, aquilo era uma vez por mês, à noite, e de facto aquilo para mim fazia sentido, e era qualquer coisa que me limpava o cérebro, não é? E então eu vinha lá contente, e Cruz não tinha nada disso. Eu comecei em 2009 e depois pensei que em 2012 falei com uma amiga, que era o então Café da Vila, porque não fazer lá? E então assim começou. E é curioso, toda a gente na altura me dizia, epá, não faças, não faça. Muitas vezes as pessoas fartam-se, depois ninguém... Bom, o café encheu, 50 pessoas, que era o máximo que o café levava. Sem mesas, só cadeirinhas, tipo auditório. E no final da ação as pessoas perguntaram, então, e agora para o próximo mês? E eu disse, ok, e por que não para o próximo mês? Pronto, e assim ficou a ser mensal. E ainda hoje as pessoas, se eu não digo nada, geralmente digo, anuncio para o próximo mês, se não digo, então e agora no próximo mês? Portanto, essa situação, esse interesse mantém-se. E de facto, depois tivemos que passar para um espaço municipal, porque as pessoas começaram a aumentar portanto, e agora já há uns anos, geralmente o nosso espaço é a Galeria do Mercado Municipal de Cruz, que é um bom espaço, e digamos que isto surgiu muito abertamente, muito naturalmente, as pessoas vão se lhes apetece, não há obrigatoriedade de nada, e tem sido de facto uma surpresa para toda a gente e para mim também, verdade, porque eu nunca pensei alguma vez isto durar tantos anos, não é? Não pensei, e estas coisas andam porque as pessoas vão, não é? Eu, como costumo dizer, enquanto der para o caminho, eu vou, quando não der, não há, não tem problema nenhum, é um grupo informal, e, e não sei se avance já a dizer que este projeto é de facto qualquer coisa que me tem enchido muito o coração. Porquê? Porque havia pessoas que não gostavam de poesia e foram uma vez e começaram a gostar. Pessoas que nunca tinham escrito um poema e começaram a escrever. E de facto, para mim, isto, para além de tudo mais, para além do interesse que isto possa ter, é de facto o interesse que cada um das pessoas tem. E no fundo somos uma família, não é? As pessoas vão, sentem-se à vontade, qualquer tipo de pessoa, não importa ali, há uma coisa que eu pus logo do início, não há títulos, há pessoas aqui. Não há títulos, cada um, aliás, Portugal é que é o país dos títulos, não é? Porque a maior parte da Europa já não, ninguém, são pessoas e cada um, claro, é evidente, se tem informação numa área, posso fazer melhor essa área, ou não sei o quê, mas pronto, deixemos disso, e isso acho que tem sido um motivo para que as pessoas vão, toda a gente vai e sinta à vontade. E de facto tem sido um projeto. Eu agora posso falar de muita coisa, não sei o que... Não, eu estava a ver, é assim uma espécie de clube de leitura, de poesia, Sim. Que organiza sessões de poesia, como é óbvio, e nestes 10 anos já foram muitas as sessões que realizaram. Quais foram assim algumas sessões que foram mais marcantes para si? Com a presença de algum autor, Sim, como vamos sim, ter sim. agora, não é? Sim, exatamente. Nós agora, esta aproximação de domingo vai ser a 118ª. Portanto, ou seja, isto funciona todos os meses, exceto em agosto, que é o mês que nós fazemos para férias. Porque mesmo na pandemia nós passámos para online. Sim, eu também era para lhe perguntar isso. Continuaram a realizar mesmo durante a Continuamos a pandemia? realizar, fizemos tudo na mesma. E de facto tem sido uma experiência, para além deste aspecto que eu lhe disse, tem sido um grande enriquecimento, não só para mim, mas para toda a gente que lá vai. Sim, e é assim, eu costumo dizer, e é uma verdade, cada ação é única. Nós quase sempre saímos, toda a gente sai da ação a dizer assim, esta aqui foi mesmo boa. E eu disse, mas chegamos ao fim tão satisfeitos. É evidente que nós não... Porque um dos aspectos importantes destas sessões de poesia é termos não é obrigatório ter convidado, mas gostamos de ter porque aprendemos mais todos uns com os outros. E
e temos sempre um tema, porque há sempre pessoas que escrevem para o tema, sempre. E então os convidados têm sido muito diversos, muito ecléticos, e sei lá, eu posso dar aqui um número, como lhe digo, todas as sessões eu não sei distinguir propriamente qual é que foi a melhor e a menos melhor. Sim. Foram todas ótimas, mas, sei lá, posso lhe dizer, sei lá, Joaquim Pessoa, Nuno Júdice, Graça Pires, Ana Luísa Amaral, que nos deixou no ano passado e que esteve connosco no ano anterior, no 9º aniversário, exatamente. Maria Azanha. Este ano tivemos Gonçalo M. Tavares, que é uma referência, não é? Não só cá como no estrangeiro. Olinda Beja, que é uma poeta de São Tomé e Príncipe. Ernesto Dabó, que é da Guiné. Sei lá, Maria Azanha, Ernesto Matos da Calçada à Portuguesa, que é um expert com N livros publicados e que... e é uma coisa interessante que eu neste momento, para me organizar, eu costumo dividir o poema na vila em cultura, poesia, artes plásticas e teatro. Porque, de fato, uma das coisas que eu acho, e que todos nós também, todos estamos de acordo, é que a cultura é um bem para qualquer povo. Nós sem cultura não somos nada, não é? E a cultura é feita de quê? Literatura, poesia, artes plásticas, artes e teatro. E um poema na vila, todos, desde o início, todos os aniversários promove uma exposição de artes plásticas que tem mesmo o tema da sessão de poesia. E que também tem crescido o número de elementos de autores e de artistas, ou de artistas que participam nessa exposição. E também tem um grupo de teatro, um poema na vila, em 2016, que tivemos connosco Joaquim Pessoa, que estava a fechar os 40 anos da sua carreira, esteve connosco no aniversário. E então, na altura, um dos elementos de um poema na vila, com formação em teatro, eu tinha sugerido que nos desse ali umas aulas, digamos assim, sobre como falar, porque às vezes as pessoas não se sentem à vontade e também se treina, não é? Há técnica. E então, depois que o Francisco Queiroz, e o Francisco Queiroz ficou tão encantado com o Ano Comum, que é um livro de 365 textos, que o Joaquim Pessoa escreveu por dia um poema, ficou tão encantado com isso que pegou nisso, tanto o aniversário foi em fevereiro, está a ver, em março, mês do teatro, nós estávamos a apresentar uma peça de Joaquim Pessoa, encenada por Francisco Queiroz, que se intitula Do Tempo e das Coisas, que de facto foi uma experiência única. Essa peça tivemos que interromper agora na pandemia, mas que foi vista por 600 e tal pessoas, desde a Casa do Artista em Lisboa, que foi o nosso, digamos que foi o nosso maior teste. Estávamos a ver se eventualmente cada um se ia embora e ficávamos sozinhos, e não, e ninguém arredou o pé, é verdade. Fomos ao Porto, sei lá, Moita, Mora, sei lá, nós fomos, portanto esta peça foi vista por também Algés, muitos sítios mesmo, portanto foi visto seguramente aí por 600 e tal pessoas. Depois temos uma outra peça, que foi a segunda, que é o Fragmento, que também é uma peça muito interessante. Esta aqui até partiu de uma curta-metragem em que eu e o Francisco Queiroz participámos e que depois o Francisco adaptou ao teatro, mas que é sobre o Alzheimer. É uma peça muito tocante. Depois, na Bienal de Cruz, no ano passado, fizemos Sorraia a Princesa. Eu assisti a essa. Assistiu a essa? Sim. Exato, aquilo foi a partir de um Na Bienal de Artes, a partir do conto infantil, não é? Exatamente. Que para além disso, aliás, esta encenação partiu de um trabalho de poesia, de um poema na vila, em que nós fizemos um poema coletivo precisamente sobre Sorraia a Princesa, com base nesse conto, e que esteve na vila, não é? Esteve aí exposto e a contar a história em poema. Depois, e agora, este ano, portanto foi no 10º aniversário,
o Francisco ensinou uma outra peça, porque o tema era somos todos mais que o medo, não é? Ainda estávamos em pandemia e tínhamos saído da parte mais grave, digamos, e então a nossa peça intitulou-se mesmo uma espécie de peça, Medo, Ai que Medo, que apresentámos precisamente na sessão do aniversário e que é muito interessante, para além de outras coisas, também tinha excertos de um livro do Gonçalo M. Tavares, que é O Medo, e que ele achou também muito interessante. Digamos que também somos teatro, não é? Também somos teatro, artes plásticas, sei lá, e temos participado também na Bienal de Coruche, participámos em 2017 com personagens de Coruche e que escolhemos a Namora. Em 2019 com Poemas no Bairro, que foi uma instalação que nós fizemos com poemas de vários países da lusofonia, e 2021, pronto, foi o tal, exatamente, aquilo que já falámos, muito bem. Pronto, digamos que é um pouco disto tudo. Sim, que é muita coisa, não é? Tantas sessões de poesia, teatro, artes plásticas. É um grupo informal que organiza tudo isto. A Ana Freitas, com mais algumas pessoas, certamente. Sim. Não tem propriamente membros, não tem propriamente associados, vai lá como uma associação. Não tem. Não, há sempre pessoas que aparecem, não é isso? É o grupo, digamos. Sim. E pronto, e o núcleo duro, como a gente costuma dizer, que também geralmente pertence ao grupo de teatro, somos aí 9, 10 pessoas. Pronto, mas temos geralmente outras pessoas que aparecem sempre e muitas vezes até vêm de Lisboa, dessa zona, amigos que pronto, gostam de vir e vêm, etc. Depois temos uma outra coisa que particularmente me disse muito e continua a dizer, foi no nosso segundo aniversário, o nosso tema foi Lusofonia, a língua portuguesa na diversidade cultural. Então isso foi também com a tal exposição, com o mesmo tema, todos os países da lusofonia também estiveram representados nessa exposição. Quando a nossa sessão todos os países estiveram representados, tivemos sempre alguém, ou música, ou músicos, poetas, cantores, etc. E esta exposição andou durante o ano em várias geografias, sei lá, esteve em vários sítios, patentes a esses públicos. Também, dentro desta perspectiva de lusofonia, depois, isto foi em fevereiro, e depois a partir daí, cada mês homenageámos um país da lusofonia, direcionámos, começámos por Angola, Brasil, corremos todos, especificamente para cada país. E em cada sessão tivemos sempre, desde o cartaz, que eu pedi a um artista plástico desse país para me ceder o trabalho para eu fazer o cartaz, desde o cartaz, a gastronomia, portanto, chegou a vir comida de Lisboa, porque não tínhamos cá em Coruche quem fizesse, mas era sempre alguém do país que fazia e que trazia. E foi também um enriquecimento muito grande, não haja dúvida. Digamos que aqueles países todos, e foi aí, já, porque Saramago, nós, exatamente, o Saramago... Fizeram uma outra sessão ainda dedicada a Saramago. Certo, portanto, que fizemos coincidir com o nosso aniversário. Foi precisamente o 3º aniversário, o tema foi Portugal, porque também é um país da lusofonia, pronto, homenageámos Portugal, com homenagem ao Prémio Nobel José Saramago. E que também ele ainda era vivo na altura? Não era, já não. Ele morreu, penso que em 2010, olha, não tenho bem a certeza, mas sim, penso por aí. E então quem esteve cá connosco foi Pilar del Rio e Miguel Real, que é um especialista de José Saramago, foi muito interessante também. Estiveram aí presencialmente, na reunião? Sim, estiveram presencialmente. Também nos foi cedida da Fundação Saramago uma exposição que era José Saramago 90 anos, que depois, com os artistas que normalmente, os que participam nas nossas exposições, eu disse à Fundação que tínhamos esse projeto, e então juntámos tudo e fizemos uma grande exposição ali na Galeria do Mercado Municipal, que é um belo espaço.
sim, sim, tem sido assim uns anos cheios, verdade. É verdade. Eu gostava também de conhecer um pouco melhor a Ana Freitas. Para quem não a conhece, fala-nos um pouco de si, o que é que faz, qual era a sua profissão. Certo, certo. Deixe-me só dizer, e também música, nós associamos sempre a música, não é todas as sessões, mas é muito, que sempre que possível nós temos músicos música locais. Sim, e vou daqui destacar precisamente, há pouquinho eu estava a pensar, evidente que me vou esquecer de muitos, mas daqui de Coruche, o David Carrapo, não sei se conhece, que é um grande saxofonista, mas vale a pena, é de facto Sim. fantástico, não é? E ele então, nos nossos aniversários, ele deixa o que tem para fazer e é sempre ele que abre a sessão de um poema na vila, desde o primeiro aniversário. Também uma jovem, Ana Love, que canta muito bem, também, muitas vezes tem participado. E uma das nossas sessões, não sei se conhece a fadista Ana Roque, Não. que também, pronto, ela mora em Lisboa, mas fizemos uma ação, porque ela também escreve. E ela, neste momento, não canta só fado, também está noutro projeto dela, mas também tem uma voz incrível, muito bom. Pronto, isto de Cruz, não sei, também é aquela jovem fadista, a Beatriz Felizardo, Sim. também já esteve connosco num poema na Vila. Sim, sim, isso temos tido muitos bons músicos e também de fora. E uma das coisas que também é frequente trazer aos aniversários são coros. Eu acho que é uma coisa muito bonita aos coros. Já tivemos o coro da Universidade de Lisboa, já tivemos, sei lá, tantos, agora nem me estou a lembrar, não tomei nota deles, mas tivemos muitos, quase todos os últimos aniversários tivemos um coro, é verdade. É de fato. Olha, eu há muitos anos que digo como o Saramago tem uma frase muito simples, mas muito significativa. O importante é contar as mãos os dias pelos dedos e encontrar uma mão cheia. E, de facto, eu acho que isso é tão importante, não é? Nós chegamos ao final do dia, ao final da semana, fiz coisas que me agradaram, não é? Que me agradaram e estou contente com isso. Pronto, é evidente que às vezes pequenos pormenores podem não correr bem, mas isso não é assim importante. O que importa é que a gente vá conseguindo fazer coisas para nós e para os outros, atenção. Sim. Porque eu acho isso muito importante, sempre com o outro. E agora sobre mim? Isso é mais difícil falar. É mais difícil. Sobre mim, olha, posso dizer é assim, eu fui professora durante 30 anos, porque eu, entretanto, comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, e antes de ir para o ensino, eu trabalhei numa empresa de registro de marcas e patentes, também que gostei muito, fiz tradução e pronto, e vim para o ensino. Tive 30 anos, digamos, em Cruz tive 27 e em Lisboa 3 anos, foram os 30 anos de ensino. Pronto, quando aposentei-me há 9 anos, voluntariamente, como eu costumo dizer, pago para não trabalhar, mas estou feliz. E faz o que quer? E faço. É uma coisa boa, é verdade. Eu só lamento que estejamos num país em que tenha que ser assim, porque eu, quando me aposentei, tinha 40 anos de trabalho, atenção. Mas pronto. Sim. Não, acho que não. Se toda a gente para ter a reforma trabalhasse 40 anos, não era mau. Mas pronto, isso é um à parte. E então é assim, eu quando me aposentei, eu já tinha começado um poema na Vila. Portanto, isto foi em 2012, como disse, e eu aposentei-me no início de 2014. Portanto, que mais? De resto, o que é que eu posso dizer mais de mim? Tem sido uma ativista associativa em Cruz, sim, ligada a várias associações, não é? Sim. Quando vim para Cruz em 85, fui um dos elementos que fundou a Associação de Defesa do Património. Depois, e sou sócia de várias, isso é verdade. Ultimamente
pronto, às vezes e também já não participo tanto, porque depois também depende das dinâmicas quem está na direção, não é? Também são coisas que estávamos ainda há pouco a falar que envolvem muita burocracia, reuniões, convocatórias. Exato, sim, sim, Já sim. o Poema na Vila não tem nada disso, como é, Não, como é uma associação informal, vá lá, estão todos convocados, não é? exato. Não, e repare, mesmo no ensino, quer dizer, não foi o único motivo, como é óbvio, não é? Mas, de facto, os professores gastam a maior parte do seu tempo sem coisas sem interesse. Para os alunos não têm interesse nenhum. Que são as burocracias. Aquilo são reuniões intermináveis. E para que tanto papel e não sei o quê? E nós andamos toda a vida a dizer a proteger o ambiente, a não gastar papel e gasta-se tanto papel para quê, não é? Ana De era facto, professora de quê? inglês e alemão. Inglês e alemão. Portanto, eu saturei. É evidente que não foi o único aspecto, mas foi um dos que pesou também, sim, foi um dos que pesou. Eu sempre, isso, por exemplo, sempre gostei de ler, não é? Que é uma das coisas que, geralmente, quem gosta de cultura... Era o que eu Tu ia também perguntar, como é que a poesia entrou na sua vida e o que é que representa a poesia para si? Também escreve poesia? escrevo, tenho 3 livros de poesia e o último é prosa, sim, são crónicas. É assim, eu curiosamente, e isso é verdade, quando eu era miúda, eu não sou daqui, eu sou do Douro, do Pinhão, aquela zona do Alto Douro, Régua, Pinhão, aquela zona Sim. de Vinho do Porto, e o meu pai gostava muito de ler, e de facto essa grande influência, a ideia do meu pai, que ia todos os meses à biblioteca da Fundação Carlos de Gulbenkian, que é aquela biblioteca itinerante, aquela carrinha, buscar livros. E eu, de facto, é evidente que não, eu ainda nem investiguei, por causa de uma coisa que eu tenho que ver um dia, porque não havia, pelo menos eu nunca trazia livros para a minha idade. O meu pai que trazia para ele, e eu depois, o meu pai dizia-me todo o caminho, quando vínhamos para casa, isto não é para ti, isto não é para ti. Claro, aquilo despertava uma curiosidade enorme, não é? E quando ele não estava, eu ia lá e ia lendo, sei lá, Camilo Castelo Branco, a Rosa do Adro, Amor de Perdição, essas coisas assim. E o gosto surgiu-me daí, de facto. Depois, quando eu vim para o Porto, porque eu fiz lá em cima o antigo quinto ano, não é? Que agora é o nono, Sim. eu inscrevi-me logo num clube de leitura, que eu achava fantástico os livros e podia-se requisitar livros, etc. E pronto, e a partir daí, claro, nunca mais deixei de ler, adoro ler, consegui, não foi sem sacrifício, com os meus filhos, eles adoram ler, eu todas as noites, desde muito pequeninos, lhe lia uma história, e o que é fato, eles hoje adoram também ler, e aliás é um dos nossos grandes pontos de união, é a leitura, com os filhos estamos sempre a trocar, e que livro estás a ler? Olha, eu gostei, não gostei tanto, pronto, isso. Depois a poesia, o que eu sei é que, quer dizer, quando nós somos jovens, naquelas coisas, escreve-se um poema, não sei o quê, mas nem tenho nada disso, porque também acho que toda a gente faz isso, não é? Agora, o que eu me lembro, de facto, é que quando eu andava a estudar, havia aqueles poetas que nós tínhamos que ler, sei lá, o Guerra Junqueiro, António Nobre, etc. E eu sabia poemas de cor, achava muito piada. E alguns até eram muito duros. Eu às vezes ponho-me a pensar porque é que eu gostava daquilo. Eu sabia-os de cor. Pronto, e se calhar ficou-me esse gosto, não é, da poesia. Depois, quando encontrei esse amigo em 2009, de facto aquilo fez-me sentido e também estava numa fase em que eu não estava a achar muito interessante a maneira como o ensino estava a ser mudado e das primeiras coisas que escrevi foi mesmo aquilo que me ia cá no coração sobre o ensino, que eu não gostava, não é? E a poesia também tem esse papel, digamos que, de libertação de quem escreve, não é? E pronto, e foi a partir de 2009 e depois essas sessões onde eu ia também tinham um tema, e eu gostava de escrever, e, pronto, e foi aí que me iniciei, depois entretanto foi muito interessante que levava aqui outras amigas e amigos de Corujas, em vez de ir sozinha, às tantas já íamos um carro cheio, e de facto o que aconteceu em 2012, quando começámos aqui, esses amigos também vinham cá, era uma troca, uma partilha muito interessante, e pronto, e depois em 2011 publiquei o primeiro livro, é verdade. E pronto, e isto agora é um bichinho, não é? A gente gosta de escrever e de ler muito, é verdade, é verdade.
O nosso tempo está quase a esgotar-se, mas o seu primeiro livro era de poesia. Poesia, sim. São 3 de poesia. São os 3 livros que publicou, são todos de poesia. Sim, e este último, que é prosa, crónicas, sim. As crónicas. São crónicas de que temas? De mais variados temas. Este último livro chama-se Uma Possibilidade Chamada Menina, que é apenas o título de uma crónica, embora, como eu digo, uma possibilidade, uma palavra grande, não é? Eu nunca tinha pensado nisso, mas ao escrever esta crónica percebi que a possibilidade é uma palavra grande, como eu costumo dizer, e como digo no livro, tem a longura do caminho, não é? Uma possibilidade pode ser uma coisa muito boa, também pode não ser, mas não deixa de ser uma possibilidade. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, se não se importa. Um Poema na Vila tem 3 livros publicados, correspondem aos originais de 3 sessões de poesia. O primeiro em 2013, A Minha Rua, em 2014, O Montado, um Lugar Poético, por Coruche, a capital mundial da cortiça, e fizemos uma sessão em 2013 sobre o tema, em maio, quando é a Feira Internacional da Cortiça em Coruche, e agora em 2021 publicámos os originais num livrinho chamado Natal 2020, portanto, é muito sobre a pandemia, digamos. Portanto, também temos essa vertente dos 3 livros, que agora já me estava a esquecer. É tanta coisa, não é? E depois também, olha, eu nas artes, portanto, as artes eu acho que é uma libertação para todos nós, pode ser uma libertação. Para além da poesia, adoro pintar também, não faço tanto quanto gostaria por falta de tempo, e depois há o tempo que a gente... que os dias têm, não é? Exatamente, isso é a minha desilusão de aposentada, sabe? Que eu pensava, pois vou ter tempo para tudo. E afinal... E não tenho. Mas é bom, é muito bom. Resta-me agradecer-lhe, devemos conversar mais vezes. Tivemos connosco a Ana Freitas, que nos falou do programa Um Poema na Vila, que vai festejar o centenário de José Saramago no próximo domingo, com uma sessão de poesia na Feira do Livro em Cruz, com a presença da filha de José Saramago, Violante Saramago Matos. Fica o convite para assistirem no domingo, às 15 horas, presencialmente ou online. Podem ir à página do Facebook Um Poema na Vila, e seguir o link para poder assistir. E deixo também o convite para subscreverem todos o canal do Mais Ribatejo no YouTube, onde podem ver outras entrevistas e reportagens do jornal digital Mais Ribatejo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.